Estamos de volta com o Expresso CNN, já com o grande debate de hoje. Eu lembro a você que o quadro é um sucesso, um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. E o nosso objetivo, adotando esse novo modelo, é sempre apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. E para quê? Para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a discutir o destino do inquérito das fake news. O julgamento decide um pedido da Rede Sustentabilidade e que pede o arquivamento. Em maio, a Polícia Federal fez uma operação contra sites ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Eles são acusados de fazer ataques a ministros do Supremo. O primeiro tema de hoje é: o inquérito das fake news deve continuar? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, esse tal inquérito das fake news é flagrantemente ilegal. Ele é repleto de vícios de origem, abuso de autoridade e violações à Constituição, às garantias fundamentais, ao devido processo legal e aos direitos humanos. Quem compactua, ou mesmo quem é conivente com esse inquérito, escancara publicamente o seu viés autoritário. Porque só alguém que coloca suas preferências políticas acima do seu compromisso com os valores democráticos pode apoiar um ataque tão covarde à liberdade de expressão. Bom, como vítima rotineira de fake news, de injúrias e de difamações, eu tenho todo o interesse do mundo na investigação e na justa punição daqueles que usam de estrutura e verba pública para promover mentiras e desinformação. Mas incitações à violência, ameaças a pessoas físicas e notícias fraudulentas foram ardilosamente colocadas na mesma prateleira de opiniões legítimas e críticas incisivas. O espectador da CNN já viu e reviu esse filme. Inclusive ontem, eu sou reiteradamente acusado de promover ataques, quando na verdade eu faço apenas críticas embasadas que refletem a minha percepção da realidade dentro dos limites legais da liberdade de expressão. Não à toa, eu nunca fui sequer processado por crime contra a honra. E se processado fosse, certamente seria absolvido, eu tenho plena convicção disso. Mas voltando ao STF, a gente não pode abrir mão do direito de afirmar em alto e bom som que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Porque isso não é um ataque à instituição, mas uma crítica à atuação dos seus membros, alguns dos quais, no entendimento de muitos, não atendem sequer ao critério técnico de possuírem o tal notável saber jurídico. E numa nota pessoal, para que fique bem claro, eu não defendo intervenção das Forças Armadas, o fechamento do STF ou qualquer outra pauta mais radicalizada. Eu defendo o impeachment de ministros que cometeram abuso de autoridade e crime de responsabilidade, a reforma do sistema de indicação para o STF e o estabelecimento de mandato de 10 anos por exercício desse cargo. E vejamos se não há motivo para vergonha diante dessa citação que eu trago aqui para o espectador da CNN. Abre aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Bom, eu não poderia concordar mais. Contudo, por mais inacreditável que pareça, essa foi uma fala proferida no plenário do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse famigerado inquérito das fake news. Essa fala do ministro, além de escancarar aí a sua incoerência, o seu casuísmo e a sua pessoalidade ao julgar matérias relacionadas à liberdade de expressão, ainda contém uma ironia do destino. O ministro foi o primeiro representante das elites a lacrar o fique em casa. E percebam que o fique em casa do STF é tão hipócrita quanto o fique em casa daqueles quarentenados de geladeira cheia. Então, de um lado, nós temos uma elite recebendo em dia, com a tal imunidade financeira ao vírus, impondo uma quarentena horizontal a pessoas saudáveis que estão perdendo seus empregos, empobrecendo semana a semana, o famoso morra em casa. E aqui no caso do STF, a gente tem um tribunal que censura a imprensa, manda suspender contas de influenciadores na internet, ordena busca e apreensão contra os seus críticos mais ferrenhos, só que de forma cínica,
quando estão julgando processos que não os afetam pessoalmente, os ministros aí se transformam em verdadeiros defensores dissimulados da liberdade de expressão. Vou ler de novo aqui a frase para o espectador da CNN. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Ora, isso não vale também para os ministros? Haja hipocrisia. O tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição, é tão arbitrário, mas tão arbitrário, que não assegura o respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais quando os alvos são seus adversários políticos. Pior, promove a sua perseguição judicial, incorrendo naquele autoritarismo que tanto critica nos outros. Mas a postura autoritária do Supremo ela não se limita a palavras, cartazes e posts na internet. A ditadura do judiciário ela se manifesta na prática e contra ela não há quem recorrer, já dizia Rui Barbosa. Porque o único controle democrático contra todos esses abusos de autoridade e crimes de responsabilidade dos ministros é o impeachment, que depende da anuência do Senado, cujos membros são julgados pelo próprio STF. Então percebam um mecanismo perverso, um ciclo vicioso, que incentiva as elites do judiciário e do legislativo a atuarem em conluio, se blindando mutuamente e garantindo contra o interesse público que ninguém vai julgar ninguém. É por isso que um ministro do STF pode mandar prender um cidadão em um voo comercial e nada acontece. E é por isso que um senador da República pode ter mais de 10 inquéritos penais mofando nos arquivos do STF sem julgamento. O finado Aldir Blanc, saudoso, falava em esperança equilibrista. Aqui nós estamos diante da impunidade equilibrista. Senadores réus e alguns ministros do STF andam numa corda bamba e eles só não caem porque tem ilegalidades igualmente distribuídas em ambos os lados. Então, feita essa introdução de caráter mais político, ao longo do debate eu pretendo explorar argumentos de natureza jurídica que fizeram, inclusive, a Procuradoria-Geral da República rechaçar e solicitar o arquivamento desse inquérito ilegal que desonra e envergonha, sim, a instituição do Supremo Tribunal Federal. Vamos então, Augusto, para as suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. A pergunta de hoje é se o inquérito das fake news, que hoje sabemos vai muito além de investigar a disseminação de notícias sabidamente falsas, deve ou não continuar. Eu já antecipo minha resposta. Sim, o inquérito deve continuar. Esse tema vem gerando um intenso debate na comunidade jurídica. Há professores, juristas, advogados, promotores e procuradores de justiça se posicionando das formas mais variadas. Uns defendendo a legalidade do inquérito, outros defendendo a inconstitucionalidade do inquérito. E ainda outros propondo uma saída, digamos, intermediária. Dentro do Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, e saberemos disso apenas na próxima semana, não haverá unanimidade entre os ministros. Isso já foi dito aqui por mim, mas vale repetir. Essa, justamente, é uma das mais, se não a maior beleza do direito. A possibilidade de uma diferente interpretação do texto legal e da tomada de posições variadas. É muito comum, inclusive, que operadores do direito mudem de ideia. Algumas mudanças são legítimas e decorrem do estudo, da experiência, de um novo ponto de vista. Outras, possivelmente, podem decorrer apenas do momento, do cargo e da situação. Vejamos, por exemplo, o atual ministro da Justiça e o atual procurador-geral da República. Ambos, por mais de uma vez, já se manifestaram a favor da legalidade do inquérito. Hoje, a opinião deles mudou. Todos, repito, todos, independentemente da posição adotada, têm argumentos sólidos, legais e concretos para defender sua posição. Eu, como já disse no início da fala, estou do lado daqueles que entendem que o inquérito é legal, que o inquérito segue o rito previsto no regimento interno do Supremo, que foi um regimento recepcionado pela nossa lei maior, e que pode, mais do que isso, o inquérito deve prosseguir. Há uma série de pontos controversos que, inclusive, já foram discutidos aqui no debate e podem voltar a ser discutidos hoje. Mas o mais importante é que esse inquérito, permanecendo ou não a tramitar, tenha algumas balizas. E essa, inclusive, foi a palavra utilizada na sustentação oral de hoje, feita pelo procurador Augusto Aras. O mesmo critério, ainda que com diferentes palavras, foi sustentada pelo relator da ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que teve seu julgamento iniciado hoje. O absolutamente técnico ministro Edson Fachin deixou por diversas vezes claro, e essas afirmações eu concordo integralmente, que direitos e garantias fundamentais não podem nunca
de forma alguma, serem desrespeitados, principalmente direitos e garantias fundamentais das pessoas que estão sendo investigadas nesse inquérito. Se medidas restritivas foram tomadas e forem tomadas, devem ser tomadas com base na lei. Se depoimentos forem colhidos, devem ser tomados com respeito à lei. Se provas forem produzidas e juntadas ao inquérito, devem ser elas disponibilizadas aos advogados dos acusados, de acordo com a súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. Fato grave e crime grave algum pode ser obstáculo ao direito de defesa. Os fatos investigados nesse inquérito são muito graves e atingem diretamente a nossa mais alta corte, seus membros e familiares. Portanto, até o Supremo como vítima, e essas palavras do ministro Fachin foram extremamente felizes, mesmo tendo o Supremo como vítima, o STF não pode ir além, mas não pode ficar aquém. Feita essa longa explicação, qual é a única coisa que não podemos deixar acontecer? Não podemos deixar que se politize o resultado desse julgamento. Na próxima semana, quando o Supremo decidir se o inquérito das fake news deve ou não prosseguir, precisamos entender que essa é uma decisão técnica, baseada no direito, baseada na lei e baseada na Constituição. Não podem aqueles que se sentirem afetados ou sentirem que a decisão do Supremo é diferente daquela que eles gostariam, partir para o ataque. Partir para afirmações vazias de que ministros do Supremo são comprometidos, são suspeitos, são pequenos ditadores. Não é possível, muito menos, sob pena, inclusive, da prática de crime, fazer qualquer tipo de novo ataque à Suprema Corte, que é bastante diferente de crítica. Uma decisão judicial não é certa ou errada porque atinge a pessoa que gostamos ou não. Decisão judicial errada, como eu já disse aqui várias vezes, se recorre. E a decisão que provavelmente será tomada na próxima semana, seja ela qual for, terá sido tomada por 11 ministros da mais alta corte de justiça do nosso país. E ela não apenas deve, como tem que ser respeitada. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu vou aproveitar a carona no argumento do doutor Augusto sobre a questão do regimento interno do STF, que ensejou a instauração ilegal desse inquérito inconstitucional. Bom, a portaria que deu origem a esse inquérito, a portaria aí promulgada pelo senhor Dias Toffoli, ela não delimitava um objeto específico, ou mesmo um grupo de pessoas a ser investigado. Ela simplesmente relatava possíveis infrações extremamente genéricas. Eu vou ler o trecho específico dessa portaria para o espectador da CNN. Abre aspas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de atribuições que lhe conferem o regimento interno, considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43, instaurar inquérito criminal para apuração de fatos e infrações correspondentes em toda sua dimensão. Então, percebam, que a justificativa, o embasamento jurídico que fundamenta a portaria que instaura o inquérito é o tal artigo 43 do regimento interno. E aqui vai ser um prazer ler para o espectador da CNN o que diz o artigo 43. Abre aspas. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Vou repetir o trecho mais importante. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal. Desafia a lógica imaginar que um cartaz numa manifestação, que um post na internet ou que um áudio no WhatsApp, ainda que ofendam a honra e a honorabilidade dos ministros ou, de certa forma, ameacem sua integridade física e de seus familiares, sejam realizados na dependência do STF. É uma interpretação tão elástica que não é nem criativa, é fantasiosa, certo? Porque o regimento interno, ele foi elaborado para outras situações, não para proteger o ministro de crime contra a honra. Existe um argumento de que essa é uma legislação mais antiga, de décadas atrás, quando não havia internet. Não havia internet, mas havia imprensa. E a imprensa é o meio que potencializa os crimes contra a honra, de injúria, calúnia e difamação. Ele, inclusive, agrava a pena. Portanto, não há que se falar em crime praticado nas dependências do STF, e esse é o vício de origem mais óbvio,
mais óbvio desse inquérito, né? E mostra como, de fato, essa atual composição do tribunal, né, realiza um contorcionismo intelectual, né, e uma ginástica hermenêutica para impor arbitrariamente a sua vontade aos seus adversários políticos e à população em geral, né? Outro detalhe, esse tipo de portaria deveria ser usado, na verdade, para ensejar que tipo de investigação? Investigação contra o senhor Gilmar Mendes, né, que ofendeu a força-tarefa da Lava Jato ao comparar os procuradores a uma organização criminosa. Esse tipo de artigo poderia ensejar uma investigação para conter aí os excessos, né, novamente do ministro Gilmar Mendes e do senhor Luiz Roberto Barroso, naquele bate-boca ridículo em sessão plenária. E também na acusação mútua entre ministros de vazarem informação privilegiada, informação processual em off para a imprensa. É para isso que serve esse dispositivo do regimento, não para blindar ministro covarde de crítica. Bom, com relação ao seu primeiro argumento, Caio, eu entendo que ele parece ser bastante lógico numa leitura superficial, mas ele foge da realidade da doutrina de direito penal. Vou te explicar rapidamente. Primeiro, o inquérito de fake news já não investiga apenas fake news há meses. Ele investiga temas muito mais graves, quais sejam as ameaças públicas, inclusive rotineiras e diárias, contra ministros, familiares e outros membros da corte. O crime de ameaça, especificamente, ele se consuma quando a vítima toma conhecimento dessa ameaça. Então, por exemplo, se um ministro do Supremo tomou conhecimento dessa ameaça na sede do Supremo, esse teu argumento já perde a validade. Entendi. Se ele tomou conhecimento vendo o WhatsApp no banheiro, aí pode. Não. Entendi. Que banheiro da onde? Do Supremo? Não, seria da casa do Supremo. dele. Da casa ele tomou dele. conhecimento na casa dele. Tá ótimo, doutor. Não, Caio, isso aqui não é opinião. Caio, isso aqui não é opinião. Isso aqui não é opinião. Desculpe se você não lembra da faculdade. Isso não é opinião. Isso é o que a lei diz, isso é o que a doutrina diz, toda a jurisprudência diz. Não é a opinião do Augusto. E não é divergente. Não é a opinião do não Augusto. Tem divergência não é nada na divergente. doutrina. A ameaça se consuma no momento que você toma conhecimento da ameaça. Sim, a aplicação isso não tem dessa divergência lógica, nenhuma. Nenhuma divergência. Não tem nenhuma divergência. O que você está falando é um fato. É só você, Ótimo. Caio. Inclusive, nem o próprio Augusto Aras hoje se divergiu dessa opinião. Só você, Caio. Tá só ótimo. você está divergindo dessa opinião. Sim, nem o Augusto Aras, procurador-geral da República, hoje no julgamento, ele entende que o inquérito é legal. Essa posição é completamente isolada. O arquivamento desse... A Raquel Dodge, você está com a informação errada, Caio. Mudou de procurador. Não era procuradora-geral da Você está com a República. informação errada. Hoje é um novo procurador, Caio. Se atualiza. Sim, você não assistiu o julgamento hoje. Que, aliás, cometeu um grande erro e mudou de opinião. Você não assistiu o julgamento hoje, Ele já falou que não é Caio. pertinente. E a gente não está discutindo aqui, doutor, o objeto. Você não assistiu o julgamento hoje. Eu falei na minha fala inicial, você que não estava prestando atenção na minha fala. Estou prestando bastante atenção. Eu sou a favor de serem apuradas ameaças, esse tipo de coisa. Então, portanto, que inquérito Agora, tem você que não pode prosseguir. colocar tudo na mesma prateleira, muito menos num inquérito que tem vício de origem. Não tem vício de origem em que a vítima nenhum, é investigadora, acusadora e vai julgar. Tanto que a questão que se coloca é, pô, Caio, o ministro relator... Caio, isso é meme de WhatsApp, Caio. Você fez direito, não fale isso, Caio. Então eu vou te explicar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma explicação para o Caio. Vai ter que fazer uma explicação muito criativa, doutor. Não é nada criativo. Chama direito isso. Direito, Código de Processo Penal. Vou tentar te explicar um pouquinho. É o seguinte, a gente não tem acusação formada ainda. Então, você falar que a vítima vai fazer a acusação e vai julgar, ela pressupõe uma coisa que não existe ainda. Quem vai oferecer uma denúncia, caso se comprove que há um crime, é a Procuradoria-Geral da República. Se o Augusto Aras, que é o atual procurador, entender que não houve crime nenhum, ele vai pedir o arquivamento. Hoje, na manifestação dele... E o que aconteceu quando a Raquel Dodge pediu o arquivamento da última vez? Caio, mas o que aconteceu? O STF simplesmente rejeitou o pedido. Mudou o procurador. Ué, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, são fatos eles novos, atropelam Caio. a lei, eles não estão nem aí. 11 ministros do Supremo atropelam a lei e você tá certo, Caio. Não precisa... Bom, Pelo amor de Deus, depende, Caio. O Procurador-Geral da República acha que inquérito é legal e você tá certo, Caio. Doutor, se você depende de argumento de autoridade, então a gente fica... Não é autoridade, uma colega nossa que é a Tameia Danelon. É conhecimento de lei. Imagina, ela fala, olha, esse inquérito é ilegal, ele viola o sistema acusatório, né? O juiz não pode investigar, apenas o MP e a polícia. Ela mesma fala em vítima, investigador, acusador e juiz. Ela fala que ofende o princípio da livre distribuição. Sinto muito, a doutora Tameia está errada.
Sinto muito. Bom, mas então existe divergência, né? Com relação a beleza ao do direito não é divergência, Caio, doutor? E você vem advogar aqui que não tem? É óbvio que existe. Mas assim, a divergência precisa ser tomada com base em conhecimento, existe não com achismo. Divergência quando você não é a corrente divergente. Você faz achismo, Caio. Se você Isso tiver, não é achismo. eu estou alinhado você não sabe nem onde se consuma o crime. De uma procuradora da República. Você não sabe nem onde se consuma o crime de ameaça, Caio. Doutor. Debatedores, Caio Você não sabe nem onde se consuma o crime de ameaça. Por gentileza, os dois agora. A divergência ela é bem-vinda, isso é um debate, mas, de novo, as pessoas que nos acompanham precisam nos escutar, nos entender. Se os dois falam ao mesmo tempo, e especialmente um fala mais alto, que não é o lugar para falar alto aqui, é pior ainda. Então, por favor, o debate tem que acontecer, mas respeitando o telespectador que nos vê, por gentileza. Ok, então eu vou só terminar a minha fala para poder passar para o Caio. Primeiro, a sua primeira crítica da portaria ser genérica. Também falta conhecimento do dia a dia do direito. Há várias portarias genéricas, inquéritos policiais, muitas vezes, é uma crítica que pode ser feita, tem portarias genéricas, há pior ainda. Há, inclusive, decisões judiciais genéricas, como, por exemplo, uma no Rio de Janeiro, que dizia que buscas e apreensões podiam ser feitas em favelas, porque há tráfico de drogas por todo lugar. Eu não vi ninguém desses procuradores, tantos procuradores hoje reclamando da legalidade desse inquérito. Será que a doutora Tameia reclamou das buscas e apreensões genéricas no Rio de Janeiro, em algum momento? Ou outros vários garantistas de ocasião, que agora aparecem para dizer que o regimento do Supremo está errado ou não está? Será que eles reclamaram quando isso acontecia? Mas o fato é que isso acontece bastante. Portarias genéricas são totalmente corriqueiras no nosso direito. E a portaria ela é genérica no momento que você se inicia um crime. Inicia uma investigação. A partir do momento que você começa a investigar e descobrir novos crimes, essa portaria ela é muitas vezes aditada, coisa que aconteceu neste inquérito. Eu li no nosso debate anterior a portaria mais atual, a manifestação mais atual desse inquérito, que mostra que empresários patrocinavam uma série de, aí sim, fake news ou uma disseminação em massa de informações falsas, isso também é objeto desse inquérito. Esse inquérito não tem, volto a dizer, já falei isso por várias vezes, esse inquérito não tem um objeto único, exclusivo de se investigar fake news. Hoje ele é bastante focado em ameaças que eu no último debate li para o espectador o tipo de ameaça que o ministro do Supremo sofreu, de uma pessoa dizendo que iria na porta da casa dele, descobrir quem era a empregada dele. E você vai me dizer que isso aqui é liberdade de expressão? Não, eu não disse isso. Você acha que isso aqui... Então, por que o inquérito é legal, então? O inquérito é legal porque ele mistura alhos e bugalhos, doutor. Porque ele foi instaurado com base no desrespeito ao regimento interno. Posso falar agora? Você já tergiversou à vontade? Você quer ler de novo o regimento? Fica à vontade. O que diz de errado? Não, não vou. Eu já li e o discernimento do espectador da CNN é mais avançado do que isso. Eu não preciso ficar me repetindo. Pode ler de novo. Agora, de novo, já que você tem essa tara pela autoridade, então vamos falar da argumentação da procuradora Tameia Danelon, que foi chefe da força-tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. Ela fala sim que o inquérito viola o sistema acusatório, ofende o princípio da livre distribuição, não investiga fatos... Agora eu estou lendo ipsis literis, não investiga fatos objetivos específicos. Fake news sequer é um crime tipificado no Código Penal. Da mesma forma, falou a procuradora Raquel Dodge, que sequer foi indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Outra coisa, aqui esse ponto que eu enderecei no meu comentário, olha, os supostos crimes não ocorreram nas dependências do STF, assim não há competência processual da Suprema Corte. O que você está fazendo? Você está misturando crimes de ameaça com notícias fraudulentas, com crimes contra a honra. Ainda que seu argumento fosse pertinente, fazendo uma ginástica hermenêutica e se aplicasse nesse caso, certo? Ainda que fosse, você está misturando crimes. Ou seja, todos os investigados, e eu não vou chamar nem de investigados, vou chamar de vítimas, todas as vítimas de busca e apreensão do STF, eles ameaçaram o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros ou seus familiares? A resposta é óbvio, não, não. Muitos deles apenas criticaram o STF. A diferença é que eu faço isso com o logo da CNN embaixo e eu tenho uma certa blindagem. Como você sabe disso se não teve acesso ao inquérito, Caio? Bom, ninguém teve acesso ao inquérito, que é outra ilegalidade que você mesmo criticou. Isso já bastaria. Isso já é um Como você sabe que essas pessoas ameaçaram ministros? Como você sabe? Como você está fazendo uma afirmação dessa? Com base no quê? Que você leu no Twitter? Como é que você sabe? Doutor, ali há pessoas eu que são críticas ferrenhas, mas fazendo uma ameaça... ameaças costumam ser veiculadas publicamente. Essas pessoas não fizeram ameaça. Prender vagabundos do Supremo eu acho uma ameaça. Prender vagabundos do Supremo eu acho uma ameaça bem clara. A sua interpretação. É o que é isso? Aí é a sua interpretação. É um carinho, doutor. Só que é um elogio? Eu achei que era a minha vez de falar. É o seguinte... Só uma questão. Vocês vão continuar no debate sem os argumentos finais por causa da intensidade? Os dois concordam? Sim. Então, vamos lá. Bom, de novo...
é virtualmente impossível ou pouco plausível que todos os investigados ou todas as vítimas desse inquérito tenham incorrido em ameaça. Ameaça é uma coisa séria, né? É você sujeitar a pessoa a uma possível e provável, vamos dizer assim, agressão física, seja para ela ou seja os familiares. Então a gente não pode misturar as coisas. Por isso que você não pode ter um inquérito genérico ad eternum em que qualquer crítica ou ataque ou ameaça seja colocada no mesmo balaio, porque não é assim que as coisas funcionam, especialmente quando existe vícios de origem, né? Inclusive de natureza processual e regimental, como eu trouxe aqui. Basta uma interpretação de texto ginasial para entender que esse inquérito é uma ilegalidade. Vamos lembrar que, com base nesse inquérito, uma revista nacional foi censurada, porque falava no quê? Trazia à luz, trazia para o grande público um documento oficial que constava num processo judicial que mencionava o amigo do meu pai. Meu pai sendo, novamente, um empreiteiro corrupto, o amigo dele sendo um ex-presidente corrupto e o amigo do amigo sendo um membro da Suprema Corte, supostamente. Então, vocês percebam que, com base nessa ilegalidade, imagina, o Alexandre de Moraes, ano passado, determinou o fechamento de contas e perfis em redes sociais. Vocês acham que isso tem cabimento? Isso é censura prévia. Vai na contramão daquela citação que eu trouxe aqui para o espectador da CNN. Ele próprio sabe que é um absurdo, mas o absurdo contra os inimigos vale. Caio, eu chamei porque agora é 1 minuto e 10 segundos para o fechamento com o Augusto. É o fechamento final já? Exato, nós estamos quase terminando o jornal. Bom. Deixa eu só explicar uma outra coisa. É a coisa mais comum do mundo, inquéritos policiais investigarem crimes diferentes e pessoas diferentes, porque o inquérito, às vezes, ele é extremamente amplo. Quando ele termina o inquérito, é apresentado uma coisa chamada relatório. É quando nós, advogados, chamamos que o inquérito está relatado. Ele vai para a mão do Ministério Público, federal ou estadual, e ele escolhe quem denunciar, por que crime, ou arquivar o inquérito em relação a outras coisas. A coisa mais normal do dia a dia da advocacia é o que está acontecendo neste inquérito, que está longe de ser ilegal. Só essa informação. Como esse assunto não se esgota, o julgamento retoma na semana que vem. Nós vamos continuar, se vocês quiserem, esse assunto numa próxima oportunidade para que vocês possam debater mais. Augusto, obrigada, boa noite. Boa noite. Caio, obrigada, boa noite. Boa noite.